Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente.
Ondas de Luz no Ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Hoje, verdadeiramente um tema de utilidade pública, verdadeiramente um tema de grande significado social, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Nós vamos convidar, antes de chamar a nossa convidada, a Neuza vai cantar uma música para nós, para que esta música prestemos bastante atenção na letra. Vamos pensar na letra em virtude do tema que será abordado hoje. É a música Doce é Sentir. Se alguém souber, por favor, acompanhe. Bom dia a todos, primeiramente, né? Irmão Sol, Irmã Lua. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Obrigado. Muito bem. Essa música, como vocês perceberam, valoriza a vida, este patrimônio inquestionável trazido pela bondade de Deus.
E nós temos hoje a possibilidade de receber aqui a nossa Ivete Marques. Em psicologia clínica cognitivo-comportamental e também em psicologia transpessoal. Expositora espírita, colaboradora da Associação Espírita O Semeador e Amigo Germano, ambas instituições de Catanduva, participa do esclarecimento e assistência espiritual no Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi. É presidente da Aviva Associação para a Valorização da Vida e é também coordenadora do posto CVV de Catanduva. E é a Ivete que nós recebemos aqui hoje com muita alegria. Bem-vinda, Ivete. Nós vamos fazer uma entrevista com a Ivete. Muito obrigado por ter vindo. Suas palavras iniciais. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer por esta oportunidade, por estar aqui e pela importância do tema, um tema muito atual. Nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais e que a paz de Jesus esteja conosco. Muito bem, Ivete. Muito bem, Ivete, nós agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade. Nós tivemos oportunidade de entrevistar a Ivete já há algum tempo, por escrito, está publicado na revista eletrônica O Consolador. Se vocês acessarem lá oconsolador.com.br, lá na pesquisa vocês colocarão Ivete Marques e vão encontrar a entrevista que teve uma grande repercussão, que nós fizemos com ela, sobre essa temática, relato de uma superação de suicídio. Muito bem, Ivete, por que um relato de superação de um suicídio? Nós trocamos ideia quanto ao melhor título da palestra que fomos dar. Eu dei várias sugestões para ela, né? E ela sugeriu esse. Por que este título, relato? Sim. Eu venho de uma família onde eles todos são protestantes fundamentalistas e dentro da minha família, então, a religião é algo assim que é muito valorizado. Desde pequena, frequentando as reuniões de domingo de manhã, reunião dos jovens, e sempre lendo a Bíblia desde pequena. Mas, assim, possuía um transtorno de personalidade borderline, que hoje é muito atual, é muito conhecido, tem se falado bastante sobre esse transtorno. E eu digo que possuía porque hoje eles são apenas traços leves de personalidade, já não é mais um transtorno. E tudo isso, naquela época, era muito difícil ser uma pessoa que possuía um transtorno mental, porque naquela época existia, ainda existe, né, a questão dos julgamentos, a questão da exclusão. Os manicômios eram depósitos de pessoas, as pessoas que eram internadas não tinham tempo de permanência ali. Você tinha a data de entrada, mas você não sabia quando você iria sair dali. Uma pessoa que tinha depressão, por exemplo, ela era submetida a tratamento de choque, ela era, muitas vezes, trancafiada dentro desses hospitais, e a medicação não era como hoje, como atualmente nós temos. Os medicamentos são muito mais evoluídos, específicos
E naquela época era tudo muito difícil. Então, quando eu tentei 2 vezes o suicídio, porque esse transtorno traz algumas características, como, por exemplo, são pessoas que sentem uma vulnerabilidade muito grande. Eu venho de um histórico de abandono, embora não tenha sido abandonada, mas a sensação de abandono, um histórico de abusos, porque nesse transtorno também a pessoa acaba se submetendo a relacionamentos abusivos por medo de abandono. Então, uma série de fatores. Temos os fatores genéticos também, que contribuem, porque o ser humano deve ser visto como um ser biológico, psicológico, social e também espiritual. Então, olhando para esse ser integral que todos nós somos, biopsicossocial e espiritual, eu já vinha trazendo na minha genética a predisposição para desenvolver o transtorno. Passei por fatores no histórico da minha vida, na minha adolescência, que são os fatores sociais, o histórico de vida. E aí, então, tudo isso culminou com as tentativas de suicídio, porque esse transtorno faz com que as pessoas tenham uma instabilidade muito grande de humor e uma impulsividade muito grande. E naquele momento, onde eu estava ali, novamente pensando em me suicidar, eu recebi uma mensagem de um espírita, e essa mensagem me tocou muito profundamente. Eu vou ler no final a mensagem. E, a partir dali, a minha vida mudou, porque eu encontrei as respostas para as minhas perguntas, para as minhas questões. E naquele momento, eu vi que a vida era muito mais do que simplesmente esse período que nós passamos aqui encarnados. E eu passei a ler muito. Eu me interessei muito pela leitura, por conhecer essa doutrina. E o primeiro livro que eu li foi esse, Fugindo da Prisão, que é um livro que fala que a pior prisão é quando nós estamos presos em sentimentos, em pensamentos que nos tornam profundamente infelizes. E foi assim que eu consegui, então, sair dessa prisão interior, a prisão da minha própria consciência. Ivete, qual foi o intervalo entre as duas tentativas? Entre uma e outra, e você, na primeira que não deu certo, você tentou se recuperar, sentiu-se recuperada, ou ficou na pior e tentou de novo? Como é que foi esse histórico? Sim, então, entre a primeira e a segunda foram 3 anos, porque eu tomei vários medicamentos, aí fui socorrida. E esse, inclusive, é um dos fatores que faz com que as pessoas do sexo feminino são aquelas que tentam mais suicídio, mas são aquelas que se suicidam menos. Os homens se suicidam mais, porque as mulheres geralmente usam métodos onde elas podem dar tempo de ser socorridas, né, como medicamentos, por exemplo. Mas os homens usam os métodos que são mais letais, métodos mais agressivos. Então, eles tentam menos, porque eles acabam se suicidando mais. O método que eles utilizam é mais efetivo. Então, teve esse período, mas depois a gente vai passando por tentativas de tratamento. Como eu disse, naquela época não era
muito fácil, né? E então você vai perdendo a esperança de recuperação e de levar uma vida normal, né? Normal ninguém de perto ninguém é normal hoje. Como psicóloga, eu entendo um pouco mais. Aliás, eu me tornei psicóloga justamente porque eu queria me conhecer, eu queria me compreender. E eu fui em busca desse autoconhecimento. Me lembro da primeira aula de psicologia, onde a professora reuniu todos os alunos, fizemos um círculo, e ela perguntou para cada um qual o motivo de estarem ali. E a maioria respondeu que queria autoconhecimento. E a resposta foi que, para autoconhecimento, nós precisamos fazer psicoterapia. E esse curso exige que, junto com os conhecimentos que nós vamos adquirindo, nós façamos psicoterapia para o autoconhecimento. Porque a gente vai entendendo um pouco da gente e para poder lidar com as nossas questões, lidar melhor com as nossas questões. Mas essa psicoterapia, para mim, foi um pouco mais difícil. Eu tive dificuldade de ficar em um psicólogo, porque dentro desse transtorno, qualquer percepção que nós temos de que nós estamos sendo julgados, a gente cai fora da psicoterapia. Então, foi difícil encontrar um profissional que realmente sustentasse a minha confiança, e hoje, graças a Deus, eu tenho essa profissional. Ô, Ivete, essa mensagem que será lida no final, que você na entrevista por escrito disse que salvou a sua vida, ela foi após a segunda tentativa, então, que também foi frustrada. Você fez a segunda tentativa, depois tomou contato com essa mensagem e se aproximou do Espiritismo. É assim que nós podemos entender. Exatamente, foi isso que aconteceu. Essa mensagem me tocou profundamente e ela vem, a hora que eu estiver lendo, vocês vão perceber que ela vem muito de acordo com isso que eu estou falando, dessas questões que esse transtorno traz. E o curso de psicologia foi pós o conhecimento do Espiritismo, foi pós a aproximação com essa mensagem? Foi depois, porque eu buscava esse autoconhecimento e dentro da psicologia eu me frustrei quando eu fui conhecer, porque ela era o estudo do comportamento humano e eu estava procurando a alma da psicologia e eu não encontrei a alma. Mas depois eu continuei minha busca, fui fazer as pós-graduações, até que ouvi falar da psicologia transpessoal, que a mentora dela é a Joana de Ângeles. Mas isso a gente não pode falar no meio acadêmico. Só aqui. Então, na psicologia transpessoal, ela é uma abordagem que contempla, então, esse ser humano como o ser integral, o ser biopsicossocial e espiritual, porque dentro desta abordagem, a vida começa antes do nascimento e não termina com a morte do corpo físico. E a nossa professora defendeu uma tese de doutorado na Unicamp com um embasamento teórico muito grande para poder sustentar essa afirmativa da vida muito mais ampla do que a vida biológica. Muito bem, 2 tentativas de suicídio, o encontro com a mensagem que te salvou a vida, o curso de psicologia, a doutrina espírita. É por isso, então, que você está na Aviva e hoje coordena o CVV de Catanduva. Eu acho que você pode fazer um compacto para nós dessas 2 instituições e atividades. Sim. Bom, então, esse tema, né, do suicídio, para mim, era um tema que me tocava profundamente. E eu já tinha escutado falar do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma organização sem fins lucrativos que existe em 24 estados, mais o Distrito Federal. Começou na década de 60,
através de um grupo de jovens espíritas na cidade de São Paulo, onde eles estavam preocupados com o alto índice de suicídio e resolveram arregaçar as mangas e fazer alguma coisa a respeito. E então eles fundaram essa associação e eles começaram de uma forma e o trabalho foi modificando ao longo do tempo, eles foram percebendo como melhorar e hoje ela é uma instituição que atende através do telefone 188, é um pronto-socorro emocional. Você pode ligar a qualquer momento, que nós temos os voluntários. Somos em torno de 4.000 voluntários no Brasil todo. Mas na cidade de Catanduva, então eu tinha essa ideia de trabalhar com esse tema, mas eu não sabia muito bem como isso iria acontecer, porque quando eu ouvia falar que precisaria ter a disponibilidade de 4 horas semanais para fazer esses atendimentos, eu pensava que na minha agenda não iria caber essas 4 horas para fazer esse trabalho voluntário. Mas então, um grupo de pessoas lá em Catanduva, um juiz de direito e mais um espírita que já está desencarnado. Em 2001, eles se reuniram para começar a iniciar esses trabalhos em Catanduva, fundar o CVV de Catanduva. E foi então que eles começaram a pensar em nomes e pensaram em me convidar para estar presidindo esse trabalho na cidade. E para mim foi muito... eu fiquei muito feliz com esse convite, porque era algo que eu já estava guardando dentro de mim, essa vontade de realizar esse trabalho. E então foi a oportunidade, e nós estamos hoje com esse trabalho sendo realizado na cidade de Catanduva. Temos 30 voluntários, mas estamos sempre precisando de voluntários. Eles passam por um treinamento para aprender como fazer esses atendimentos, porque esse não é um trabalho, por exemplo, como você servir uma sopa, é um trabalho que você precisa se capacitar um pouco mais. É um trabalho que você precisa também entrar em contato consigo mesmo, ter o autoconhecimento para você poder atender as outras pessoas. Então, é um trabalho que acaba trazendo crescimento pessoal. Eu falo isso assim, como uma pessoa que era um pouco cética quando ouvia as pessoas falarem que esse trabalho transforma a vida das pessoas, porque eu sou meio Tomé, eu tenho que ver para crer, mas hoje eu posso afirmar que realmente, dentro do CVV, quando a gente segue a proposta de vida, então isso faz com que a gente se torne uma pessoa mais humana, uma pessoa mais compreensiva. E me lembro um pouco antes de começar esse trabalho do CVV em Catanduva, quando estava realizando o trabalho no Hospital Espírita Psiquiátrico Mahatma Gandhi. Eu trabalhava nesse hospital como psicóloga e fazia também um outro trabalho que era de assistência espiritual. E então, numa noite, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas às vezes essa mediunidade se torna ostensiva, em alguns momentos. Então, num momento de desligamento do meu espírito do corpo, um espírito veio me dizer assim: olha, vocês que são espíritas, vocês precisam conversar sobre os seus problemas entre vocês. Vocês estão fazendo esse trabalho aqui no hospital, atendendo as outras pessoas, mas vocês precisam ter o momento em que vocês conversam sobre os problemas particulares de vocês, entre vocês. Vocês precisam se acolher também. E você vai e leva o que eu estou te falando para a dirigente do seu grupo. E eu acatei,
no outro dia, acordei com aquela impressão assim, muito forte dessa comunicação. E tocou meu telefone, era justamente a dirigente do trabalho dizendo assim: Ivete, você precisa falar alguma coisa para mim. E eu falei: nossa, eu preciso mesmo. Eu falei para ela tudo o que tinha acontecido e ela disse que então naquela noite no trabalho eu iria iniciar falando sobre essa comunicação. E foi o que nós fizemos, nós abrimos ali dentro do nosso grupo para falar sobre os nossos problemas particulares, e foi muito importante, nós nem imaginávamos o que as pessoas que estavam ali trabalhando conosco estavam passando, e assim a gente pôde acolher o problema, e o acolhimento é muito importante, é fundamental, porque nós vivemos numa sociedade onde a gente não tem tempo. E muitas vezes nós não sabemos também como fazer. Às vezes nós vamos falar sobre os nossos problemas para as pessoas e elas vêm e começam a falar dos problemas delas para nós. E não é exatamente isso que nós estamos precisando. Nós precisamos de uma escuta compreensiva, uma escuta ativa, mas acolhedora, sem crítica e sem julgamento, que é muito difícil, às vezes, a gente também falar com os nossos familiares, porque geralmente eles vêm com algum conselho. E quando a gente vem e aconselha as pessoas, por mais boa intenção que a gente tem, mas às vezes aquela pessoa que está falando sobre o problema não tem condição de colocar aquilo que nós estamos aconselhando em prática. Por isso que é necessário só ouvir, porque na medida em que a pessoa vai expressando, ela vai falando sobre aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando, aquilo que está acontecendo na sua vida, ela vai se reorganizando internamente, psiquicamente, seus pensamentos vão se equilibrando, seus sentimentos, suas emoções, e ela vai sentindo um estado mais harmonioso, onde ela mesma pode encontrar a solução para os seus problemas. Então, a gente se nivela. Quando a gente dá conselho, a gente não está se nivelando. É como se nós estivéssemos nos colocando acima da pessoa, como se nós estivéssemos dizendo: eu sei o que é melhor para você. E cada um sabe aquilo que é melhor para ele. Muito bom. Agora, essa experiência toda, de todos esses anos coordenando o CVV, naturalmente que existem depoimentos comoventes que os voluntários ouvem, e a tarefa do CVV é não interferir, mas ouvir, dar essa oportunidade para a pessoa falar de si mesmo, né? E quais são os casos que mais se destacam nas pessoas que procuram o CVV? E no caso, como que se comporta o atendente do CVV nesses casos dramáticos que normalmente devem surgir? O que você diz? Porque nós estamos aqui despertando, talvez, a vontade de potenciais voluntários futuros em todas as cidades que estão vendo essa transmissão, e naqueles que verão, não só aqui em Matão, mas em todos os lugares que estão participando conosco. Você está despertando a vontade de pessoas se tornarem voluntárias. E esperamos que essa abordagem também libere pessoas que estejam com ideações suicidas. O que você fala sobre essa questão? Então, dentro desse trabalho, nós temos o sigilo. Então, nós não falamos sobre os casos que atendemos, mas são diversos tipos de problemáticas, né? Como, por exemplo, a questão da solidão, e não também estar só, mas a sensação de solidão que muitas vezes nós temos, porque nós estamos vivendo numa era onde cada um muitas vezes se tranca dentro do quarto, cada um com a sua televisão, cada um com a sua internet, o seu celular. Então, é uma era onde a gente não interage muito em família. Então, as pessoas procuram
o CVV porque estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão passando por perdas, pode ser qualquer tipo de perda, fim de relacionamento afetivo, divórcio, separações, pessoas que têm a perda de um ente querido. E essa palavra perda é um pouco pesada, né? Porque ninguém perde ninguém, porque a gente só perde aquilo que é nosso e ninguém é de ninguém. Então, na verdade, assim, nós devolvemos o nosso ente querido. Ele volta para a pátria, a verdadeira morada, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Então, mas mesmo assim, aquele momento de desespero, a pessoa que às vezes não sabe lidar com as suas questões emocionais, que não tem com quem falar sobre as suas angústias, até mesmo crianças ligam para o CVV falando que a mãe trabalha muito, que a criança fica sozinha e que quando a mãe chega em casa, ela não tem tempo para dar atenção, que a mãe só cobra e a criança começa a se sentir um estorvo. Então, todas essas questões fazem com que as pessoas liguem no CVV. A faixa onde há mais suicídio é entre os idosos, apesar de que na adolescência tem crescido muito o número de suicídios. E eu gostaria de citar um trecho de Obras Póstumas, onde nós temos na segunda parte, 272 a 277, em Paris, 25 de abril de 1866, temos uma comunicação dada por duas senhoras em estado sonambúlico, onde está falando sobre a regeneração da humanidade. Então diz que, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estão riscados do número dos vivos. Nada mais, nada menos está falando aqui sobre a depressão, porque nós sabemos que o maior número de casos de suicídios são devido à depressão e mais de 97% das pessoas que se suicidam possuem um transtorno mental, diagnosticado ou não. Então, nós estamos falando aqui, olha, desde quando foi dada essa comunicação, já estava prevendo que os nossos tempos, os tempos atuais, são tempos muito difíceis, onde, então, o suicídio está se tornando uma pandemia e os mortos-vivos seriam, então, os depressivos, porque a pessoa continua viva, mas ela não consegue fazer as coisas que antes ela fazia, ela não consegue mais interagir, muitas vezes está num isolamento, ela perde o ânimo, o prazer, o interesse pelas coisas que antes ela tinha. Então, nós vemos que são mortos-vivos, muitas vezes porque não encontraram ainda uma razão para viver, não encontraram um sentido para a vida. Nós temos, na época de Freud, a neurose coletiva daquela época era a histeria, as mulheres histéricas, foi por aí que ele começou os seus estudos. E depois, na época de Adler, nós vemos que o complexo de inferioridade foi a neurose coletiva da época. E hoje, nós sabemos que é o vazio existencial, porque nós vivemos numa era onde nós temos tudo, mas nós estamos buscando fora
E dentro de nós existe uma riqueza interior que nós ainda não estamos explorando. Então encontramos um vazio, um buraco muito grande dentro de nós, e nós vamos tentando preencher com trabalho, com compulsões, com drogas, com medicamentos, com comida, com prazeres, com viagens. Só que nada disso pode preencher o vazio do ser humano. Então nós precisamos mergulhar mais fundo dentro de nós e encontrar a riqueza do nosso mundo interior. Magnífico, Ivete, magnífico. A riqueza do mundo interior, todos somos capazes, né? Ivete, naturalmente que a sua experiência na psicologia, trabalhando, atendendo, vinculada a instituições de preservação e cuidados com a vida, lhe deram um embasamento gigantesco. O conhecimento da doutrina espírita, aliado a tudo isso, ampliaram a sua visão. Independente das pessoas que estão nos assistindo, inclusive na transmissão ao vivo, né, nós podemos ter pessoas com, como disse na questão anterior, com ideias de suicídio por motivos variados, inclusive a depressão. E a pessoa foi indicada ou caiu aqui para ver a transmissão. O que você diria para uma pessoa que nesse momento está abatida, triste, repleta de desafios, não encontra saída, não vê alternativas? O que você diria para uma pessoa que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, vai ver gravado, mas se encontra no auge do desespero, da angústia interior, dentro, mergulhada nesse vazio interior, e não encontra saída? O que você diria? Bom, eu diria que todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por perdas, por abandonos, por traições. Mas as pessoas que amadureceram foram aquelas que aprenderam a suportar a sua dor, porque nós nunca estamos sozinhos. E Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Então, nada pode nos destruir, porque nós somos espíritos imortais. Então, nós não podemos e não devemos fugir da nossa dor. Nós devemos encarar a nossa dor, suportar. Porque quando essa dor fizer o seu papel, quando ela cumprir o seu papel, ela vai passar. A dor passa e tudo passa. Realmente é um assunto comovente, porque existe muita solidão, existem muitos desafios na vida humana, mas a lembrança carinhosa de Ivete, referindo-se ao vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é a alternativa mais indicada diante dos problemas que estamos enfrentando. Seja lá quem for que esteja nos ouvindo, levante a cabeça, siga adiante, porque a vida conspira a nosso favor. Talvez, Ivete, toda essa abordagem, essa sua experiência, possa lhe dizer como é que você, depois das tentativas e do encontro com o Espiritismo e a psicologia, como é que você vê hoje a sua própria história, considerando as histórias de muitos dramas de pessoas que estão vivendo agora, seus próprios dramas. Como é que você vê a sua história e o que você poderia tirar da sua história de superação para ajudar pessoas em dificuldade? Depois de ter passado por tudo isso, eu pensei que se realmente tivesse se consumado o suicídio, eu não teria crescido tanto, eu não teria aprendido tanto, e como assim a vida ela passa a ter um novo significado, um novo sentido, e ela é muito rica, e tudo isso eu não estaria desfrutando hoje
desfrutando de uma família, de filhos, netos que eu possuo, e fazendo esse trabalho e ajudando outras pessoas. Então, eu vejo que o fato de ter passado por situações tão delicadas como eu passei na minha vida, e ter superado, e ter encontrado auxílio, ter encontrado pessoas que também foram guiadas naqueles momentos para estar me ajudando, porque nós nunca estamos sozinhos. A equipe espiritual, anjos guardiões, todos nós temos esse amparo espiritual quando temos a nossa programação reencarnatória. É traçado todas as provas que nós iremos enfrentar, aquilo que nós precisamos expiar, porque temos todo um passado, somos espíritos ainda imperfeitos, temos muitos desatinos que cometemos, muitos erros, que isso vem então e justifica essa carga genética que nós trazemos e toda a programação que é feita para as provas que nós vamos enfrentar aqui. Então, nós acreditamos que estamos preparados quando estamos do lado de lá. E a gente vem e enfrenta. Mas quando a gente chega aqui, muitas vezes, graças a Deus pelo véu do esquecimento do passado, que nos é dado a nova oportunidade para estarmos aqui, sem essa lembrança de tudo que fomos. E quando a gente chega aqui, a gente acha que não vai dar conta, que é muito pesado, que é demais, que nós não somos capazes de suportar o que nós encontramos aqui. Mas isso é uma ilusão, não é verdadeiro, porque nós podemos recorrer aos tratamentos, à ajuda de todas as partes, nós podemos encontrar ajuda médica, psicológica, social, e ajuda espiritual também. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade ou religiosidade interna, intrínseca, que esse é um fator muito importante na minha vida, que eu contei a minha história, né, que venho de uma família que eu agradeço muito por ter nascido nessa família, porque foi a tábua de salvação, foi a questão da religiosidade, que já foi, desde criança eu fui incentivada a buscar. Então, nós, nesses momentos difíceis, de desespero, nós podemos encontrar auxílio. Basta nós nos abrirmos para receber, às vezes ouvir e intuir que o nosso anjo da guarda está bem pertinho da gente, querendo falar alguma coisa, mas nós estamos presos dentro da nossa própria mente, dos nossos sentimentos e não ouvimos. Então, às vezes, nós precisamos também das pessoas encarnadas como esse veículo, esse meio para estar trazendo essa mensagem. Foi muito bom você citar o anjo guardião aqui, porque todos nós passamos os perrengues diversos aí. Seria bom lembrar dele de vez em quando, né? A gente não sabe quem é o anjo guardião, né? A gente não tem ideia, não sabe o nome, mas isso é secundário. No entanto, esse espírito amigo está sempre conosco. A doutrina dos anjos guardiães é magnífica. Santo Agostinho e São Luís assinam lá uma das questões do Livro dos Espíritos, falando sobre os anjos guardiães. É muito interessante, muito profundo. Então nós ficamos a pensar. Bom, Matão teve o seu anjo guardião, né? Caibarchútel, né? Esse espírito nobre que vinculou-se a essa cidade, por curiosidade histórica, apenas para citar aqui, não tem a ver com o assunto, mas no dia de hoje, 28 de maio de 1899, Caibarchútel foi eleito o primeiro prefeito da cidade. Portanto, há mais de 124 anos, não é isso, né? 1900, 123, 124 anos. Foi eleito nesta data de 1899.
Ivete, antes de você ler a mensagem que você separou, que salvou a sua vida, alguma consideração importante que eu não tenha perguntado e que você preparou? Ela tem bastante anotação aqui, viu, gente? Então, as anotações são sempre importantes, porque eu sei como é que é isso. A gente, como palestrante, a gente não quer perder a oportunidade de transmitir a informação. Mas antes de você ler a mensagem, você deve ter algumas informações que você considera importante incluir. Sim, então, o que eu gostaria de dizer é que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Isso significa que o verdadeiro espírita não é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas questões e muitas vezes nós não enxergamos porque temos um ponto cego, como quando nós estamos dentro de um carro e às vezes tem ali um ponto cego no nosso carro e a gente não vê uma moto, por exemplo, que vem. Então, nós precisamos às vezes de ajuda, não só ajuda, a autoajuda, a ajuda espiritual, mas às vezes a gente também precisa de um profissional, precisamos de psicoterapia para poder nos enxergar. E esse autoconhecimento é enxergar que nós temos luz e temos sombra, que todos nós temos os nossos potenciais. E antes de fazer esse autoconhecimento, Joana de Ângeles diz que é importante o autodescobrimento, que seria nós identificarmos que somos seres perfectíveis, que nós podemos nos aperfeiçoar, que somos espíritos imortais, a caminho da luz, que nós temos todo esse potencial que pode ser desenvolvido. Então, isso é importante para a gente não cair na autoestima baixa, porque quando nós identificamos que temos ainda as mazelas, nós podemos ficar chocados com aquilo que nós encontramos ao nosso respeito, mas nós sabemos que tudo isso é passível de mudança e nós podemos nos melhorar buscando desenvolver as nossas virtudes. Então, precisamos olhar para aquilo que ainda vibra feio em nós e começar a desenvolver os nossos potenciais, as nossas virtudes, porque quanto mais nós nos desenvolvermos nesse sentido, menos esse lado feio nosso irá estar atuando. Não é colocar máscara, fazer de conta que nós somos bonzinhos, mudar só os nossos comportamentos, fazer uma mudança superficial. Então, nós precisamos mergulhar profundamente dentro de nós, fazer esse autoconhecimento e aprender a conviver com tudo isso que existe dentro de nós, mas continuar nesse desenvolvimento das potencialidades humanas. Muito bom, muito bom. Ivete, sobre o livro Fugindo da Prisão, é nesse livro que está a mensagem? Ou é outra mensagem? Não é nesse livro. Na verdade, a mensagem é de autor desconhecido. Ah, tá. Mas antes de você ler a mensagem, sobre o livro Fugindo da Prisão, que deve ter aí na biblioteca do nosso lar, inclusive, que é do Richard Simonet, existe um capítulo específico do livro Fugindo da Prisão que você gostaria de citar? Apenas para citar? Porque as pessoas que têm o livro Fugindo da Prisão em casa, que estão assistindo essa transmissão, poderão buscar a lição neste momento também, né? É um livro muito conhecido, Richard é um escritor muito conhecido. O capítulo é aquele que diz o melhor e o pior. Então, ele conta sobre a história de um prisioneiro, né? E então nós fazemos essa interpretação das nossas prisões internas, onde nós estamos presos, muitas vezes em vícios, em comportamentos, em compulsões, em pensamentos disfuncionais.
e esses pensamentos acabam nos levando até mesmo ao suicídio. Então, é essa libertação que esse livro vem nos ensinar. Muito bem. Eu deixo com você, então, agora a leitura que te salvou a vida e pode salvar de outras pessoas nesse instante. É de autor desconhecido, né? E como é que chegou até você essa mensagem? Através de um espírita que te entregou? Uma espírita. Muito bem. Nas horas de desgosto. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando se julgar incompreendido dos que te circundam e vir que em torno a indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza das tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e se encontrar na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e já não souber onde reclinar a tua cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o seu corpo e tranquilidade para o seu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e se considerar incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando estiver se debatendo nos paroxismos da dor e tiver a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceber que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza das tuas atitudes e excelsitude dos teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te sentir no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade acusar-te as faltas e estiver experimentando a dureza do comportamento humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidar de tudo, até das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, acerca-te de mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não estiver provando a sublimidade de uma afeição terna e sincera, e o sentimento relativo aos seus semelhantes for só ilusão, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiser saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor.
o remédio para todos os males que te atormentam, o Espírito. Como é que chama a mensagem? Para quem quiser, ela está disponível na internet, possivelmente, né? Como é que a gente procura ela? Nas horas de desgosto. Nas horas de desgosto, autor desconhecido. Fica a dica para todos nós aí. Ivete, muito obrigado pela sua presença. Algo mais a acrescentar? Só quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Muito bem. Nós queremos dizer a vocês, com muita alegria, né? A nossa gratidão à Ivete também por ter estado conosco. O Rogério, naturalmente, vai cortar os pedacinhos mais marcantes desse trecho. Então, Rogério, sugiro 2 aí. Esse aqui e aquele outro lá, né, que você viu também, o que diríamos a um potencial suicida. São marcantes esses momentos. Eu deveria reapresentar essa entrevista no meu programa Orson 9h30, às quintas-feiras, no canal do YouTube. Por falar em canal do YouTube, eu fiquei muito feliz aqui de ver vários casais com crianças pequenas. Isso enche o nosso coração de alegria. As crianças que precisam do nosso carinho, serão adultos amanhã. E aqueles que não sabem, que não conhecem, nós temos uma playlist no canal, Preparo dos Pais, material belíssimo, de grande profundidade, com a educadora e psicóloga Aglaê Silveira. Se vocês adentrarem o meu canal lá, procurem na playlist Aglaê Silveira, Preparo dos Pais. São mais de 50 vídeos disponíveis falando tudo sobre a preparação dos pais no bem encaminhar das crianças. A gente fica muito feliz. Os que tiverem dificuldade com isso, podem falar comigo, que a gente dá o link, inclusive. Muito bem. E nós estamos pensando aqui, Ivete, nas tempestades, nos perrenhos que a vida apresenta. Então a Neuza vai cantar uma música para nós, para encerrar, antes da prece do Maurício. Entrega-te a Deus diante de todas essas tempestades e lutas que vão surgindo gradativamente, atingindo as criaturas. Esta música tem uma letra belíssima. Ela integra aí o grupo musical Cantando Bem, que vocês podem acessar pelo YouTube também. Tem uma coleção de músicas, todas curtinhas. Está no Facebook, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. No Instagram, no Face, no TikTok e no YouTube, isso mesmo. Grupo musical Cantando Bem. Essa música é nossa querida Lázara Alves quem recebeu, por inspiração mediúnica. E ela também faz parte do nosso grupo musical Cantando Bem. Entrega-te a Deus. Em tempos de lutas e de tempestades, entrega-te a Deus. Se a dor te alcançar e a alma então chorar, entrega-te a Deus. Não estarás sozinho se as pedras do caminho te machucar, mas se tiveres fé, do céu virá a força pra te levantar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar. Se os dias são de dor, em nome do amor, segue a trabalhar. Ampara teu irmão, compartilhando o pão, sem medo de amar. Orgulho e egoísmo são ervas daninhas que deves arrancar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar, para que reine a paz
preciso, enfim, a Deus te entregar. Acende a luz da esperança, Filho de Deus não se cansa, nem vai desertar. Para que reine a paz, é preciso, enfim, a Deus te entregar. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Música e letra foram recebidas mediunicamente. O arranjo é do Marcelo Ardana. Nós queremos agradecer imensamente a vocês todos que nos acompanharam e deixamos com o Maurício e o grupo a nossa prece final, preparando para o passe. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.